Ok? Filipenses 1, de 3 a 11. A gente vai falar hoje sobre amor pelos irmãos da fé. Filipenses 1, de 3 a 11. Fechado? Vou ler aqui, diz assim. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você de fato ama os seus irmãos na fé? Você de fato ama não só os daqui da igreja, e eu sei que talvez alguns sejam mais fáceis de amar do que outros, isso é natural, mas você ama os seus irmãos na fé, não só da igreja, mas também de outras igrejas, também aqueles que você conhece, sabe que são cristãos e confia de que são cristãos. Você ama os crentes? Você realmente ama eles? Para vocês pensarem, né? Sempre quando Paulo ele enviava uma carta, ele se preocupava em demonstrar o seu amor e o seu afeto pelos seus irmãos. A gente leu no começo do culto Colossenses 1, e tanto Colossenses, Efésios e Filipenses são 3 cartas que Paulo gasta um bom período do começo ali, um bom tempo da sua carta, orando e falando com cuidado e com carinho desses irmãos. Paulo, ele tinha saudade dessa igreja. A gente viu na semana passada como que foi a plantação dessa igreja, né? E era uma igreja que dava alegria para Paulo, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Das próximas devocionais, né? É uma igreja que dava alegria para Paulo. E apesar de Paulo não estar presente ali, ele mantinha contato assim que possível para saber como que eles estavam. E esse contato não era fácil. Não era só mandar um WhatsApp para saber como que é, não é só ligar para alguém, tinha que mandar uma carta. As cartas eram caras, muito caras para serem mandadas. Tinha que gastar com um papiro, que era o papel daquela época, que era algo caro, a tinta era algo caro. Você mandar por alguém, uma pessoa enfrentava todo um caminho longo para poder levar essa carta. Às vezes eram roubados, às vezes as pessoas eram roubadas e a carta não chegava lá. Então era uma coisa muito complicada. E ainda assim Paulo gastava os seus recursos para poder manter contato com esses irmãos. Paulo nos dá uma lição preciosa de como que nós devemos amar os nossos irmãos e ter cuidado de cada um. Lá em 1 João 2, 9 e 11, se você quiser anotar para depois ler, 1 João 2, 9 e 11, é um texto bastante conhecido, né? Que diz assim: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas, até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, João, né, que é o discípulo amado de Jesus,
ele está explicando aquilo que Paulo sente. Por que Paulo amava os seus irmãos? Porque ele estava na luz. E quem está na luz, automaticamente, né, ele passa a amar os seus irmãos, por mais difíceis de amar que eles sejam, mas ainda assim, ele passa a amar os seus irmãos. Como podemos, então, demonstrar ou criar o amor em nosso coração? Então, como que nós podemos demonstrar que amamos os nossos irmãos? Ou como que nós podemos começar a criar este amor dentro de nós? Né? Como que eu passo, então, a amar o meu irmão? Há 3 coisas que nós podemos aprender aqui com essa carta. Há muitos detalhes, mas, novamente, a nossa ideia é tentar ser um pouco mais rápido. Então, a gente vai olhar rapidamente aqui. Primeiramente, versículos de 3 ao versículo 5. Vou ler novamente, como é curto aqui, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo, ele agradece por 2 motivos. Ele faz 2 gratidões aqui. Primeiro, versículo 3 e 4, gratidão por tudo que ele lembra. Então, sempre quando ele lembra dos filipenses, sempre quando vem alguém na sua mente, ele agradece ao Senhor. Então, ao invés de Paulo lembrar dos problemas das pessoas, né, já vem à mente, poxa, deixa eu lembrar daquele irmão, e aí vem alguma coisa na cabeça dele sobre aquele irmão, ao invés de ele lembrar das coisas ruins, ele tenta lembrar das coisas boas daqueles irmãos. Poxa, aquele irmão é difícil, mas olha, ele faz tal coisa, e isso é muito bom ao Senhor. Olha, ele é gentil, ele foi gentil comigo alguma vez, ele me deu tal coisa. E aí tentar lembrar das coisas boas dos irmãos e dobrar os nossos joelhos para orar por eles. Então, sempre quando alguém passar, algum nome passar na sua cabeça, tenta orar por ele. Tenta orar por aquela pessoa. Tenta, lembrei de algum irmão, tenta parar aquele momento, deixa eu orar um pouquinho então por ele. Quantas vezes, então, você ora, a pergunta é, quantas vezes você ora pelos seus irmãos na fé quando você está em casa? Quantas vezes você ora? Para pensar sobre isso. Eu sei que alguns irmãos têm mais costume de orar pelos outros irmãos, né? Mas quantas vezes você orou por algum irmão que você nem tem tanta intimidade? Você já orou por ele? Já orou por aquela pessoa? Se não, sempre quando você se lembrar, tenta orar. Eu lembrei de tal coisa, aquele irmão, deixa eu então orar pela vida dele. E segundo, Paulo então agradece por participarem, que eles participavam na proclamação do Evangelho. Versículo 5 diz isso. Por que Paulo faz isso? Porque este é o propósito da igreja. Paulo deixa bem claro que a igreja, a proclamação do Evangelho, ela não é só uma função dos apóstolos, não é só uma função dos discípulos. A proclamação do Evangelho ela é uma função da igreja. E esses irmãos estavam participando da proclamação do Evangelho, tanto lá em Filipos, tanto aonde Paulo estava, na prisão em que Paulo estava. Como que eles ajudaram na proclamação do Evangelho? A gente vai ver mais tarde na carta que eles ajudaram também Paulo financeiramente. Eles também ajudaram Paulo com recursos. E esse recurso chegou até Paulo. E Paulo está agradecendo, olha, muito obrigado, porque vocês estão renovando essa participação na proclamação do Evangelho, orando por mim e também me sustentando para que eu pudesse, então, continuar. O que é interessante e a aplicação para a gente é o seguinte: não somente orar pelas pessoas, mas que tal você chegar naquela pessoa que tem tanto te ajudado a caminhar na fé, na vida cristã, e agradecer pela vida dela? Já fez isso? Talvez alguma pessoa lá no passado que te ajudou na fé, e aí você pode lembrar daquela pessoa, poxa, aquela pessoa fez discipulado comigo, aquela pessoa caminhou comigo, ou aquela pessoa até pregou o evangelho para mim, foi o momento que eu me converti. Que tal você ligar para aquela pessoa e falar assim, olha, estava lembrando de você, e eu queria agradecer a Deus pela sua vida.
queria agradecer porque você participou do Evangelho comigo, porque você proclamou o Evangelho para mim, porque você participou das boas novas, porque você pregou o Evangelho, porque você me ajudou, me discipulou, me ajudou em alguma situação. Então tente fazer isso, ter gratidão por aqueles que te ajudaram a continuar na fé. Lembre-se de uma lista de pessoas e agradeça não somente a Deus, mas às pessoas também. Não somente a Deus, mas ligue para ela, fale assim, e aí meu irmão, tudo bem e tal? Ó, lembra aquela vez que você me ajudou assim, 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 e eu estava passando por aquele momento difícil, e olha, eu queria só te ligar aqui para agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer a Deus porque você me ajudou naquele momento. Então, primeiro ponto, né, de como que eu posso amar ou demonstrar amor pelos meus irmãos na fé, é lembrar de sempre agradecer pela vida deles. Segundo, versículos de 6 a 8, encorajar nossos irmãos até o fim. Encorajar os nossos irmãos até o fim. Olha o que diz, versículos 6 a 8. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Primeira coisa que Paulo faz aqui, versículo 6, ele quer confirmar a certeza da salvação deles em Cristo Jesus. Ele quer confirmar a certeza da salvação deles em Cristo Jesus. Então ele está encorajando esses irmãos e lembrando da salvação, lembrando das boas novas, lembrando da obra de Deus neles. Então ele diz, eu estou certo de que aquele que começou uma boa obra, ele vai completá-la. Ou seja, se você é um cristão, confie de que Deus ele vai completar a sua obra na sua vida. Confie de que Deus ele vai te salvar. Ele já te salvou e vai confirmar essa salvação cada vez mais no seu coração. Provavelmente, o que estava acontecendo aqui é que muitos irmãos estavam passando por dúvidas se de fato eram cristãos ou não. E isso acontece em toda igreja que a gente vai. Há irmãos que são vacilantes e que uma hora está bem e está dizendo, não, realmente eu sou um cristão, mas de repente diz, não sei, eu estou vacilante na fé, eu não sei se sou cristão ou não. E aqui Paulo está incentivando, está encorajando esses irmãos, olha, eu estou certo disso. Deus vai completar a obra. Deus vai completar a obra na sua vida. Então nós podemos encorajar esses irmãos mostrando que Jesus nos salvou e vai completar a sua obra em nós. Nós não precisamos desanimar. Nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar em Deus para a nossa salvação. Precisamos, então, nos encorajar a crer nisso. Então, faça isso. Meu irmão, e aí, como que está? Você está firme na fé? Não, estou meio vacilante. Meu irmão, olha, confia em Deus. Eu estou certo de que Deus, se Deus te salvou, Ele vai completar a obra. Segundo, versículo 7, encorajar os irmãos por serem participantes da graça comigo, da graça de Deus conosco, né? Então, encoraje os irmãos. Meu irmão, muito obrigado. Novamente, né? Muito obrigado. E eu te encorajo, olha, continue, de fato, continue na fé, continue firme na fé. Deixa eu só voltar aqui. Continue firme, então, na graça, você participa da graça de Deus comigo. E versículo 8, mostrar a saudade e o profundo afeto que nós temos pelos nossos irmãos. Eu sei que, às vezes, a gente não consegue demonstrar tanto isso, né? Mas mesmo que você não consiga abraçar, né, como certas pessoas que não abraçam, mas demonstre isso com palavras, demonstre isso com ações. Então, mesmo que você não consiga abraçar uma pessoa, mas você pode demonstrar com palavras e ações, encorajar esses irmãos. Encorajar, olha,
obrigado por isso, eu estou com saudade de você, vamos tomar um café juntos, vamos fazer alguma coisa juntos. Eu sei que a gente pode demonstrar, então, esse profundo afeto, e não é um profundo afeto irrelevante, né? Não é porque eu gosto ou deixo de gostar daquela pessoa, mas é porque eu tenho profundo afeto, eu amo aquela pessoa, porque ele é meu irmão em Cristo. Então, é um amor, não é um amor vazio, mas é um amor em Cristo Jesus. Então, eu posso dizer, né, tem até algumas igrejas que dizem assim, né? Olha para o seu irmão do lado e diga que você ama ele. E aí eu costumo brincar, quando eu vou para algum lugar assim, que eu digo para a pessoa do lado, olha, Jesus te ama e eu estou tentando. Então, Jesus te ama e eu estou tentando. Este é o amor em Cristo. É saber que Jesus nos ama, porque nós somos o corpo de Cristo Jesus. Então, Jesus, ele nos ama. É um profundo afeto em Cristo Jesus. Nós pegamos este amor de Cristo e tentamos aplicar na vida comum. Nós pegamos esse amor de Cristo e tentamos aplicar aos nossos irmãos. É difícil? É. Mas nós podemos amar, procurar amar os nossos irmãos. Então isso nos ajuda a encorajar os nossos irmãos. Então lembrar de que eles são salvos em Cristo, então confirmar isso, elogiar por serem participantes e mostrar saudade e profundo afeto. E terceiro ponto aqui, versículos de 9 a 11, como que nós podemos amar os nossos irmãos, é orar constantemente pelos nossos irmãos. Orar constantemente pelos nossos irmãos. Paulo, então, faz uma oração. Ele diz o seguinte, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então ele ora para que o amor aumente. Quantas vezes você ora isso? Deus, eu oro para que o amor daquele meu irmão, que eu sei que ele não tem afinidade com ninguém, que eu sei que ele não conversa com ninguém, que ele possa amar. Que ele possa estar mais próximo da gente, que ele possa vir mais aos cultos, que ele possa demonstrar mais este amor uns pelos outros. Eu oro para que o amor da igreja ele possa aumentar cada vez mais. Segundo, para aprovar as coisas excelentes. O que é aprovar as coisas excelentes? É para que a igreja tenha o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom. Então é para que a igreja ela possa olhar e falar assim, não, isso aqui é excelente. Então isso aqui é bom, é dessa forma que nós vamos fazer. É para entender aquilo que é, de fato, o verdadeiro evangelho. Terceiro, ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Então, nós devemos ser sinceros. Ele está orando, olha, eu vou orar por vocês para que vocês sejam sinceros e inculpáveis, para quando chegar o dia de Cristo Jesus, vocês sejam, então, salvos. Paulo está novamente orando pela salvação deles e pela permanência na salvação, para que eles possam perseverar na salvação. Quarto, sejam cheios de fruto de justiça. Então, orar pelos nossos irmãos para que eles possam praticar a justiça. Olha, que vocês possam fazer o bem e praticar a justiça de Deus na igreja. Ser uma igreja justa e sincera. Para que tudo isso? Para que ele ora isso? Para ser uma igreja boa? Para ser uma igreja relevante? É para isso? Também. Mas é para que esta igreja faça tudo isso para a glória e louvor de Deus. Então, por que nós oramos pelo bem dos nossos irmãos, como nós fizemos agora há pouco? Para que eles possam glorificar a Deus mais e mais. O interesse final, quando nós oramos pelos nossos irmãos, não é porque nós queremos ver a igreja cheia. Não é porque nós queremos que aquele irmão esteja aqui, que ele é obrigado a estar aqui. Não é por isso. É porque nós queremos que ele glorifique e louve ao Senhor. Então nós oramos
constantemente pelos nossos irmãos, para que eles passem a deixar de viver uma vida que não é para a glória de Deus, mas eles passem a glorificar ao Senhor. Isso vai ser o foco de Paulo em todo o restante da carta. Todas as advertências de Paulo é para que a igreja ela passe a glorificar ainda mais ao Senhor, para que esta igreja glorifique ainda mais a Deus. Então, um resumo de tudo isso, a grande ideia é o seguinte: os irmãos em Cristo devem sempre agradecer pelo cuidado mútuo, encorajar na fé e esperança e orar uns pelos outros para que o amor aumente, para a glória de Deus. Os irmãos em Cristo devem sempre agradecer pelo cuidado mútuo, encorajar na fé e esperança e orar uns pelos outros para que o amor aumente, para a glória de Deus. Então, 3 coisas: como que você passa a amar os seus irmãos, ou como que você demonstra, então, que você ora pelos seus irmãos. 3 coisas, relembrando aqui. Primeiro, agradecer. Agradeça pela vida deles. Constantemente, tente agradecer a Deus pelos os irmãos que você tem e agradecer aos seus irmãos. Olhar para aquela pessoa e agradecer a vida dela. Segundo, encorajar. Se você vê que tem um irmão fraco na fé, tem um irmão vacilante, cola do lado dele, senta ali, encoraja a vida dele. Meu irmão, e aí, como você está? Está tudo bem? Como foi essa semana? Você precisa de alguma coisa? Meu irmão, eu queria te dizer que Deus te ama, que Deus está cuidando de você, que a sua semana seja uma semana abençoada. Então a gente pode encorajar os nossos irmãos. Uma palavra que a gente diz pode mudar muito a semana daquela pessoa, a vida daquela pessoa. E terceiro, orar constantemente pelos nossos irmãos. Que toda vez que a gente lembrar, a gente possa orar para que o amor aumente, para que ela seja sincera e inculpável, para que tenha cheio de fruto de justiça, para o louvor e glória de Deus. Então, lembre-se disso. Toda vez, amanhã, tira um tempo para a hora que você lembrar de alguém, ao invés de reclamar da vida daquela pessoa, ora por ela. Então deixa eu orar aqui por ela. Manda uma mensagem. E aí, meu irmão, como que você está? Está tudo bem? Chega domingo, para um tempinho. Poxa, nunca conversei com aquela pessoa. Deixa eu sentar e conversar com ela. Meu irmão, vem aqui. Deixa eu bater um papo com você. Está tudo bem? Como está a sua vida? Como foi a semana? Como está seu trabalho? Pergunta simples. E isso pode levar a uma amizade profunda, a um profundo afeto em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? E aí depois, se você quiser fazer um comentário, você fica à vontade, tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, por esta carta tão preciosa de Paulo, e obrigado, ó Pai, por este momento em que nós pudemos olhar para alguns detalhes aqui desta carta. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou tanto em Cristo Jesus que nós podemos amar os nossos irmãos. Nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E nós só podemos ter profundo afeto aos irmãos porque nós estamos na luz e não nas trevas. Nos ajude a amar nossos irmãos. Nos ajude a agradecer pela vida deles, a encorajá-los e a orar uns pelos outros. Nos ajude, ó Pai, a demonstrar esse carinho e este afeto por aqueles que estão distantes da igreja e a poder trazê-los de volta para que eles estejam juntos conosco, buscando, ó Pai, ao Senhor, para a glória do Senhor, e que esse seja o nosso objetivo final, glorificar ao Senhor em tudo o que fizermos e ajudar outros irmãos a glorificarem e louvarem ao Senhor também. Que nós, como talvez irmãos que estejam mais firmes na fé, que nós possamos, ó Pai, ajudar aqueles que não estão tão firmes a permanecer também inabaláveis na fé até o dia em que Cristo Jesus voltar, que nós não sabemos e que pode ser a qualquer momento. É o que oramos nessa esperança de que o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor trouxe o teu Santo Espírito para nos confrontar, para que nós possamos viver em unidade na fé. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.